Maurício Alves, bem-vindos à nossa 11ª videoaula do projeto de reforço de aula de agrometeorologia por meio de videoaulas. Nesta aula vamos abordar sobre um fenômeno meteorológico que preocupa agricultores das regiões sul e parte do sudeste do Brasil, a geada. Vamos começar então. O que é geada? Em meteorologia, define-se geada quando há formação de gelo sobre qualquer superfície exposta ao relento. Isso sempre acontece quando a temperatura atinge 0 graus Celsius e a atmosfera tem umidade. Já no ponto de vista agronômico, define-se geada como um fenômeno atmosférico que causa a morte das plantas ou de suas partes, como caule, folha e fruto, devido à formação de gelo dentro dos tecidos vegetais, podendo haver ou não formação de gelo sobre a superfície das plantas. Nos tecidos vegetais, o congelamento inicia-se um pouco abaixo da temperatura de congelamento da água, devido à presença de soluços nos espaços extracelulares, que abaixam o ponto de congelamento da água. A temperatura na qual inicia-se a formação dos cristais de gelo é denominada temperatura crítica. Essa temperatura varia principalmente de acordo com a espécie e com o estágio fenológico da cultura. A formação do gelo nos espaços extracelulares irá provocar a transferência de vapor de água de dentro para fora da célula, para depositar nos cristais de gelo. Isso ocorre devido à quantidade de moléculas de vapor de água sob o gelo ser menor do que sobre a água líquida. Essa concentração é menor sobre o gelo devido à resistência que ele oferece para a água passar para o estado gasoso, devido à sua estrutura ser mais rígida e com menor energia. À medida que a água vai sendo retirada da célula por meio da evaporação, a mesma desidrata, podendo levar ao rompimento da membrana plasmática. O sintoma final, visto na folha, é o de enegrecimento, ou necrose, popularmente conhecido como sintoma de queima. As condições atmosféricas que favorecem a geada são as condições que permitem a perda de radiação, como por exemplo, noites longas de outono e inverno, que possuem um maior tempo de saldo de radiação negativo, noites sem nuvens, que possuem uma menor emitância atmosférica, ventos nulos ou calmos, que desfavorecem a mistura do ar frio abaixo com ar quente acima, e condições topoclimáticas também influenciam, como por exemplo, áreas de baixada que acumulam ar frio e áreas de morros com faces voltadas para o sul, pois as faces voltadas para o sul interceptam menor quantidade de radiação do que as faces voltadas para o norte. Como prevenir os danos causados pela geada? Se possível, evitar locais com alta frequência de temperaturas a 0 graus Celsius e também evitar locais que possuem áreas de baixada e terrenos voltados para o sul. Caso isso não seja possível, planejar antecipando a data de semeadura, para que a fase do florescimento, que é a fase mais crítica, não coincida com as épocas mais propícias à geada. Em culturas perenes, evitar a cobertura do solo, pois o solo funciona como um armazenador de calor durante o dia e como uma fonte de calor durante a noite, aquecendo a superfície. Em culturas como café, é possível fazer a arborização, que utiliza espécies florestais com copas grandes que evitam a perda excessiva de radiação nos períodos noturnos. E caso haja variedades de culturas mais tolerantes às geadas, usá-las. Nos dias de ocorrência das geadas, podem ser usados métodos combativos, apesar de ter um custo elevado e uma menor eficiência, e devem ter uma rigorosa condução técnica. Em caso de áreas menores, pode ser usado coberturas com tecidos agrotêxtil, que inibe a perda de radiação infravermelha e o transporte de calor. Podem ser usados também mini aquecedores à base de óleo e gasolina, e recentemente de resistência elétrica. Em áreas maiores, pode-se utilizar a nebulização, que é feita com termonebulizadores que geram uma neblina artificial que aumenta a emitância atmosférica.
Não é muito comum no Brasil, mas sim em países temperados, o uso combinado de ventiladores com aquecedores de grande porte, que promovem a mistura do ar mais frio abaixo com o ar mais quente acima. Por fim, é importante ressaltar que esses métodos objetivam evitar a formação de gelo nos tecidos vegetais. Por isso, devem ser feitos logo no início da noite de ocorrência da geada e devem ser controlados pelo monitoramento da temperatura do ar na área. Bom, com isso, chegamos ao final da nossa 11ª videoaula. Eu espero que tenham gostado. Fiquem bem!